E para que a gente transforme problemas concretos em metas viáveis, a gente primeiro, antes de tudo, a gente precisa desenvolver, junto com o nosso paciente, a motivação para a mudança. Como eu falei no exemplo anterior, né, para vocês, minha paciente não estava motivada para a mudança, minha paciente sequer tinha consciência do problema. Então, veja que houve uma falha lá atrás na definição do problema. E por que houve essa falha? A paciente, ela não iria, diante da falta de consciência de que ela não percebia o problema dela como um problema, ela não queria me trazer esse problema como um problema concreto para a gente tratar na terapia. Então, foi algo que eu tive que perceber, né, durante o processo e dar um passo para trás e falar assim, opa, parece que a gente tem um problema concreto anterior, que é, neste caso, a paciente não vê que ela, por exemplo, nesse caso, tinha um quadro depressivo e ela não enxergava aquilo como uma doença, ela não enxergava aquilo como um problema. Então, a gente precisou voltar um passo para trás para definir um problema concreto que por não ter sido definido, estava emperrando todo o processo posterior, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa realmente desenvolver a motivação para a mudança. Desenvolvida a motivação para a mudança durante esse processo, é importante que o paciente também ele tenha ciência dos ganhos e das perdas, né? A partir do momento que ele estabelece metas viáveis e ele entende que para se engajar em comportamentos que levem à concretização dessas metas, ele vai ter que compreender quais são os ganhos que ele tem com essas mudanças comportamentais, né? E quais as perdas também. É preciso que tenha essa ciência dos ganhos, obviamente, para motivar e das perdas para que a gente possa prevenir futuras frustrações e futuros obstáculos que podem atrapalhar o processo de concretização dessas metas. Um terceiro ponto super importante também nesse processo de construção, nesse processo de transição, né, é a gente estabelecer os valores e objetivos de vida do nosso paciente. Então, nesse processo de construção de metas, a gente vai estar o tempo inteiro buscando selecionar comportamentos, atitudes, enfim, que dialoguem com os valores do nosso paciente, com os objetivos de vida dele. Às vezes o paciente ele vai trazer uma meta de vida que não dialoga, por exemplo, com os seus valores, que são metas às vezes muito generalistas ou metas apenas de reprodução cultural. Às vezes o paciente ele traz uma meta, é muito comum isso, inclusive, né, nos dias atuais, uma meta de um determinado corpo perfeito específico dentro dos padrões aí de beleza, de definição muscular, etc e tal. E ele só está reproduzindo aquilo ali como uma meta e aquilo ali vem gerando diversos transtornos, às vezes emocionais e até alimentares, na vida daquele paciente. Então, quando a gente vai olhar, né, que às vezes uma determinada meta do paciente se torna um problema concreto, a gente precisa restabelecer metas a partir disso. Tá? Então, a gente precisa estabelecer o quê? Metas viáveis, que são metas que também dialogam com os valores e com os objetivos de vida daquele paciente. Tá? Então, algumas vezes, né, nesse processo de análise de valores e objetivos de vida, a gente vai se deparar, como eu falei para vocês agora, com metas já estabelecidas pelos nossos pacientes, mas que vão, de repente, aparecer como, na verdade, problemas concretos. E, a partir do momento que uma meta prévia se torna um problema concreto, a gente precisa transformar ela novamente em uma meta viável e que dialogue com os objetivos de vida e valores desse paciente. E por último, para que a gente chegue na conclusão se a gente está diante de metas viáveis ou não, a gente vai analisar a viabilidade da meta. Ou seja, o quanto que essa meta, considerando a disponibilidade do paciente para mudança, a disponibilidade de tempo, de realidade, de rotina, enfim, o contexto do paciente, o estado emocional do paciente, por exemplo, o histórico, as dificuldades prévias, as habilidades presentes, as habilidades ausentes, por exemplo, a gente vai conseguir perceber o quanto a gente está diante de uma meta que é viável ou não. E durante todo esse processo, é interessante que tanto a gente, enquanto psicólogo, quanto a gente leve para o nosso paciente também questionamentos que nos ajudem a entender, por exemplo, quais habilidades precisam ser adquiridas para que essas metas sejam concretizadas, né? O que precisa ser feito para concretizar essas metas, porque tudo e as respostas dessas perguntas vão nos dizendo, vão nos dando dicas sobre a viabilidade dessa meta para aquele momento, por exemplo, e vai permitir aí a seleção, o ajuste ou mudança mesmo dessas metas, tá? Ou até priorização.
É importante também se questionar quais dores farão parte do processo, quais são as dores esperadas, né? Como eu falei, das perdas, por exemplo, quais são as dificuldades esperadas, o quanto o paciente está disposto a lidar com determinadas dificuldades neste momento, considerando o estado emocional dele, por exemplo.